Hare, Hare Krishna, pessoal, tudo bom? Muito bom dia para todo mundo aí. Nitaigora, Premananda e Haribol. Tá, pessoal do Rio de Janeiro aí, obrigado pelo Paravioma, todo mundo aí, Arinata pelo apoio aí, suporte. Tá, vamos fazer a leitura, continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no canto 3, capítulo 28, hoje será o verso 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então é o seguinte, vamos ler. Sarva Bhuteshu Chatmanam Sarva Bhutani Chatmani Ikshetananya Bhavena Bhuteshu Ivatat Atmatam. Tradução e significado dado sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai. O yogi deve ver a mesma alma em todas as manifestações, pois tudo que existe é manifestação de diferentes energias do Supremo. Dessa maneira, o devoto deve ver todas as entidades vivas, sem fazer distinções. Isso é compreensão da alma suprema. Srila Prabhupada aqui de. Vamos ver agora o significado. Como se afirma na Brahma Samhita, a alma suprema entra não apenas em todo e cada um dos universos, como também nos átomos. A alma suprema está presente em toda parte na fase adormecida. E quando alguém pode ver a presença da alma suprema em toda parte, liberta-se das designações materiais. A expressão Sarva Bhuteshu deve ser entendida da seguinte maneira. Há 4 diferentes divisões de espécie. Entidades vivas que afloram da terra, entidades vivas que nascem da fermentação ou germinação, entidades vivas que surgem de ovos e entidades vivas que nascem do embrião. Essas 4 divisões das entidades vivas expandem-se em 8.400.000 espécies de vida. Uma pessoa que se liberta das designações materiais pode ver a mesma qualidade de espírito presente em cada parte ou em toda entidade viva manifesta. Homens menos inteligentes pensam que as plantas e a grama crescem da terra automaticamente. Mas quem é realmente inteligente e compreende o eu, pode ver que este crescimento não é automático. A causa é a alma, e as formas aparecem nos corpos materiais sob diferentes condições. Muitos germes nascem através da fermentação em laboratórios, mas isso se deve à presença da alma. O cientista material pensa que os ovos não têm vida, mas isso não é verdade. A partir da escritura védica, podemos compreender que as entidades vivas, sob diferentes formas, são geradas sob diferentes condições. Os pássaros desenvolvem-se dentro de ovos, e os quadrúpedes e seres humanos nascem de embriões. A visão perfeita do yogi ou devoto é que ele vê a presença da entidade viva em toda parte. Srila Prabhupada aqui. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Hridayananda Goswami Chanamine Namaste Guru Hansai Paramananda Merase Prabhupada Pramodaya Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhaktivedanta Swami Chanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatadi Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasya de Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Sarva Bhuteshu Chatmanam Sarva Bhutani Chatmani
Ikshetananya bhavena bhuteshu ivatat atmatam. O yogi deve ver a mesma alma em todas as manifestações, pois tudo que existe é manifestação de diferentes energias do Supremo. Dessa maneira, o devoto deve ver todas as entidades vivas sem fazer distinções. Isso é compreensão da alma suprema. Shila Prabhupada aqui, Jay. Então aqui seu Kapila, ele continua aqui instruindo, né, sua mãe Devahuti, e nós estamos vendo aqui que fala. Isso aqui Krishna falou na Bhagavad Gita, né? Quando Krishna falou aquele verso famoso, Tadvidi panipratena pariprashnena sevaya, né? Tente a perder a verdade, aproximando de quem viu a verdade, né? As almas auto-realizadas, né? Renda-lhe serviço, né? Aceite como mestre, né? Essas pessoas, né? Aceite o mestre espiritual. O que está falando para Arjuna aceitar o mestre espiritual, né? Aí no verso seguinte, Krishna conclui essa história, né? Assim, quando você entender a verdade, qual é a verdade? Quando você entender essa verdade, você verá que todos os seres vivos são meus. Todos os seres vivos estão em mim. Em outras palavras, eles são meus. Então, a verdade que nós vamos ter por nos rendermos a um devoto puro, um mestre espiritual, é que nós vamos ver todas as entidades vivas como como parte de Krishna, e são como assim, como é que fala, né? Não é parte de Krishna, não, é como propriedade de Krishna. Krishna é o dono. Então, o ponto é, quando você tem essa compreensão, você não vai querer explorar nenhuma entidade viva, porque você vai entender de Krishna, entende? Então, isso, o yogi, o devoto, ele com essa visão, ele consegue controlar os seus sentidos, e ele não vai querer explorar ninguém, porque se você ama uma pessoa, né? Você não vai querer explorar essa pessoa. Se você ama realmente uma pessoa, você não vai querer explorar essa pessoa. Assim? Pelo contrário, você vai querer servir essa pessoa. Então, assim, isso é normal nos relacionamentos entre pais e filhos, entre esposa e esposa, né? Assim, esposa, e vice-versa, no cônjuge, no casamento, com os filhos, com os amigos. Pessoas que você ama, você não quer explorar, você quer o bem dessa pessoa. Principalmente os pais e mães, né? Os pais e mães, eles querem dar tudo para os filhos, inclusive um pai normal, uma mãe normal. Ele quer que o filho ou a filha seja melhor do que eles, né? Porque eu já vi, incrível que pareça, eu já vi pais que têm inveja dos filhos, já pensou? Compete com filhos. Coisa assim que a gente acha ridículo, mas isso existe. Tem pais que eles são contra, eles estão competindo com os filhos, eles querem que os filhos, eles querem que os filhos fiquem menos que eles. Que loucura, mas essa é a doença da Kali Yuga, né? Mas os pais normais e Krishna, quem é mais normal que Krishna? O pai mais normal que tem é Krishna. Então o seu Kapila é Krishna, é o mesmo, né? Krishna veio como Kapila Deva para instruir a mãe Devahuti, veio na Satyuga, né? Para pregar a Sankhya Yoga, mas ele veio na forma original como Krishna mesmo, e falou a Bhagavad Gita. Então ele fala esse verso famoso, né? Que quando você entender a verdade, você entenderá que todos os seres vivos são parte de mim, e em última análise são meus. E isso faz toda a diferença, porque você não vai ter luxúria, você não vai desenvolver luxúria por outra entidade viva, né? Você não vai querer explorar outra. Como eu falei, se você está cultivando amor por Krishna, você não vai querer abusar, explorar, maltratar outra entidade viva, né? Por exemplo, tem um ditado famoso, né? Se você ama alguém, ame também o cachorro dela. Ou o gato, né? Você fala que você ama uma pessoa, um casal, né? Um rapaz encontra com a moça e tal, o rapaz vai visitar a moça na casa dela, ou vice-versa, a moça vai na casa do rapaz, vai visitar, e aí o rapaz tem um cachorrinho, um gatinho, a moça começa a jogar pedra no cachorro e o gato. joga o gato ou o cachorro lá do 10º andar lá. Quer dizer, odeia animais, joga pela janela. Acabou o relacionamento ali, não é isso? Porque você tá matando
né, uma pessoa, uma entidade viva que é querida pelaquela família. Então você vai querer proteger, né? Vai. Então, se ama uma pessoa, ama também seu animal. Né? Então, assim, nós somos animais de Krishna, nós somos parte parcial de Krishna. E todas as entidades vivas, né? Krishna está falando aqui para todas as entidades vivas, né? Não só seres humanos, qualquer entidade viva. Né? Nós temos que ter essa compreensão, aprender a ver Krishna no coração de todo, dentro de cada entidade viva. Tudo que, como tem a música do Beto Guedes, meu conterrâneo lá de Montes Claros, tudo que move é sagrado e remove a montanha com todo cuidado, meu amor. Né? É, amor de índio essa música. Né? Então fala que tudo que move é sagrado. Então tudo que tem vida, cara, tem um ser ali dentro. Né? Como pensam os cientistas, né? Que eles falavam, como é que fala? Que o animais não tinha inteligência. A alma nem se fala. Alguns séculos atrás, uns 200 anos atrás, não, uns 300 anos atrás, negros não tinham alma. Não, mulher não tinha alma. Só homem tinha alma. 400 anos atrás. Isso na Europa, né? Depois, há 300 anos atrás, negro não tinha alma. Por isso, justificar porque eles podiam escravizar os negros africanos, porque eles não tinham alma. Olha que consciência, cara. Então, quando eles tinham essa consciência que nem negro tinha alma, então, nem mulher tinha uma época que mulher tinha, na Idade Média, né? Mulher não tinha alma, depois negro não tinha alma. É uma maneira de você poder explorar, né? Assim? Então você fica sem peso na consciência. Não, assim, então as pessoas pensam que os animais não têm alma também. Agora sobrou para os animais, coitados, né? Os animais não têm alma. Mas é uma coisa assim, é uma hipocrisia, né? Que as pessoas, elas amam seus animais. Eu estou aqui agora em São Paulo, na casa da minha filha, tem um vizinho, aqui é cheio de vizinho aqui, né? Aqui, cara, cheio de gato e cachorro, e a vizinha fica conversando com o cachorro, é a mamãe, vai passear, né? Não faz bagunça não, tá? E o esposo leva a passear. Mas trata o cachorro igual, conversa com o cachorro igual conversa com o filho mesmo. Com o filho mesmo, assim, conversa e fica brava, e põe de castigo, assim, né? Ama, né? E essas pessoas comem carne. Aí no final de semana faz churrasco. Comendo, quer dizer, o boizinho, o porquinho, o peruzinho, ou a galinhazinha, o franguinho, coitado, tá no sal. Mas se você falar, vou fazer o churrasco com o seu cachorro, eu lembrei da coisa interessante também, quando eu fui pro Rio Grande do Sul, né, a Govinda, minha filha mais velha, ela era pequenininha, né, era bebezinho, tinha acho que um ano e pouco, nem 2 anos ainda. E aí a Govinda cresceu lá no Sul, depois que nasceram as outras filhas minhas no Sul, e aí a Govinda foi pra escolinha, né, lá na escolinha, na pré, né, 6 anos lá pra escolinha, né, e lá morava no interior, igrejinha, né, lá no pé da Serra Gaúcha lá. Então, ali o pessoal, o churrasco é arroz com feijão, né, todo dia tem aquela coisa. E aí a professora ficou sabendo que minha filha não era vegetariana, todo mundo sabia que a cidade é pequena, todo mundo sabia que nós éramos Hare Krishna, e a Govinda era minha filha. E a professora ficou falando para ela assim, você, comer carne é tão gostoso, comer carne. Falando para a Govinda, hein? E isso, quem me contou não foi a Govinda, quem me contou foi a professora. Porque depois, aí nasceu outras meninas, ela foi visitar, alguns anos depois, né, uns 2, 3 anos depois, nós chamamos, 4 anos depois que nasceu a Chamela, ela foi visitar, nós saímos da fazenda e fomos para a cidade, aí a Govinda era amiga, convidou ela, a professora, a ex-professora dela, e a professora contou para a gente, a professora contou essa história para a gente. Imagina, não foi o Govinda, não foi nada. O Govinda nem sabia, nem lembrava disso, mas a Govinda era pequena. Então a Govinda tinha 6 anos, a professora falou, comer carne. Ficou testando a Govinda, comer carne é tão bom. Sabe, a Govinda falou para ela, falou assim, olha, você tem algum animal? Tem cachorrinho, gatinho, tem. Você gostaria que eu fizesse um churrasco do seu bichinho? E a professora ficou assim, por quê? Não pode deixar não. Pois é, que para Deus, todos os animais são seus filhos também. A professora falou que ela ficou 1 semana assim com o meu churrasco dela lá, que ela ficava lembrando da palavra da Govinda, né? Minha filha, uma menina de 6 anos, falou para ela ficou chocada. Ela caiu a ficha, né? Depois a pessoa fica mais de novo, esquece, né? Mas ela não conseguiu comer carne. ela contou pra gente. Depois ela ficou amiga dos devotos, né? Gostava de praçada. Mas eu achei interessante isso.
Porque as pessoas não têm consciência, né, do que estão fazendo, as pessoas estão... Em Maia é muito forte, a pessoa fica coberta pela ilusão, né? A pessoa, às vezes, explica para a pessoa, ela até entende, mas ela vira a esquina ali e já tem uma propaganda, tem alguém fazendo um churrasco ali, sente o cheiro e esquece de tudo. Outro ponto interessante também é um pessoal que foi na Índia, eles foram lá em... Onde foi o lugar que tem isso? Jagannath-Puri? Acho que é Jagannath-Puri. Acho que é Jagannath-Puri. Na Jagannath-Puri, perto da cidade, lá tem o crematório, né? E o pessoal, turistas, foram passear lá. Isso é famoso, todo mundo sabe disso. Foram passear e aí estão cremando corpos, né? Vários corpos queimando lá, né? Então, carne queimada é igual churrasco, né? Os caras, pô, tu fala que na Índia, aqui, ó, o churrasco, vamos procurar churrasco. Quando eles viram que era um crematório, eles ficaram assim, até vomitaram, ficavam assim arrasados. Porque é o mesmo cheiro de um churrasco, né? Tava queimando, o cheiro de seres humanos sendo queimados, corpos humanos sendo cremados, né? A pessoa colocou isso na internet, os caras arrasados. Não sei se você parar de comer carne, ficar também assim, perturbados com isso. Tem que ir até no psicólogo para voltar a comer carne. Falta de compreensão, né? Então a Kali Yuga é esse problema, as pessoas, coitadas, elas não conseguem cair a ficha, né? E quando cai a ficha dura pouco, né? É por isso que nós estamos nessa situação, né? Nós somos devotos, estamos seguindo a consciência de Krishna pela misericórdia de Srila Prabhupada, dos Vaishnavas, né? Isso é a importância de Sadhu Sangha, associação com os Vaishnavas, porque caso contrário a gente cai em Maya de novo. Maya é muito forte, ela vai muito sutil, né? Ela vai te pegando aos pouquinhos, ela vai entrando. E aí quando você vê, você está em Maya igual você era antes de conhecer os devotos. Né? Não podemos vacilar com isso. Por isso que Prabhupada falou, nós temos que ter sadhana, né? Nós temos que ter sadhana, nós temos que ter responsabilidade, aceitar o serviço, né? Ocupar em serviço devocional prático mesmo, assim, fazer alguma coisa para Krishna, né? Eu vou fazer isso para Krishna, né? com o templo, com o mestre espiritual. Nós temos alguma conexão com os devotos, nós temos que ter uma conexão com as deidades, nós temos que ter assim, um comprometimento, entende? E temos que ajudar as pessoas, pregar, não é isso mesmo? Como a Maharaj Chanambuka fala, né? Sadhana, comprometimento e pregação. Todo mundo nós temos que chegar nisso, né? Meu mestre espiritual, Tiradeva, fala que todo mundo que chega na ISKCON de Prabhupada, ele tem que entender que ele está entrando numa missão. E qual é a missão da ISKCON de Prabhupada? Salvar o mundo. Prabhupada, essa missão de Prabhupada, salvar o planeta, tá? Pensa que é pouco? A missão de Prabhupada é salvar o planeta. Então quem entra na ISKCON de Prabhupada tem que entender, nós temos essa missão, salvar o planeta. E para salvar o planeta, nós temos que ter, como o Prabhupada falou, 3 S, né? Saúde, sadhana e serviço. Tem que cuidar da saúde, né? Alimentar bem, dormir cedo, acordar cedo, o máximo possível, né? Alimentar o mais saudável possível. E ter regulação, cara, né? Cantar nossa japa e acordar, né? Ler os livros. O sadhana é isso, acordar, adorar a deidade no templo ou em casa, ou tem que ser uma foto de Krishna, né? Prestar reverência e cantar japa, né? Ler os livros Prabhupada e pregar e ajudar as pessoas. Todo mundo tem que ter isso na cabeça, essa missão, né? Porque a missão de Prabhupada é bem ambiciosa, né? A missão dele é salvar o planeta. E Prabhupada falou isso, em várias partes ele falou isso, né? Ele falou assim que esse movimento é a única esperança para a sociedade humana. Esse movimento Hare Krishna é a única esperança, imagina. Então nós temos muita responsabilidade pela frente, né? Temos que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual para poder ajudar a Prabhupada, ajudar a missão de Prabhupada. Tá legal? Então, e assim nós vamos ver. Se nós praticamos isso, nós vamos ver Krishna no coração de toda a entidade viva. Quando você coloca em prática. Se só na teoria você fica, tá bom, vou ver Krishna em cada formiga, tá? Tô vendo, que incrível, Paramatma na formiga, na plantinha, no cachorrinho, no gatinho, no meu vizinho, mesmo das pessoas que eu não gosto, Paramatma tá lá. Na teoria tudo bem, mas na prática, nós temos que praticar, então nós temos que estar pregando, temos que estar ajudando, fazer o serviço devocional prático, né?
Tá bom? Então vamos ver quem está aqui. Quem compareceu aqui a essa live, essa aula aqui. Nós temos aqui a primeira Sundarang Devidasi, bom dia a todos, Hare Krishna, reverências, Chaitanya. Jaya Sundarang, reverências também. Bhaktival, Hare Krishna, reverências. Bhaktival. Rio de Janeiro, ISKCON Rio de Janeiro, Jaya Prabhu, reverências. Todos graus serão Prabhupada. Esse aqui deve ser Prabhupada Vyoma? Não sei quem é não. Aqui tem o Ricardo Pinto, que é o Sudashana Prabhu. Srila Prabhupada aqui de reverências. Srila Prabhupada aqui de reverências. Prabhupada elogiou os devotos ocidentais dizendo: vocês são ótimos devotos, mas vocês não têm medo de Maya. É verdade, né? Não tem medo de Maya, né? É só chamar, ficar em Maya, não vamos ficar em Maya, não. Pelo menos numa certa fase a gente tem medo, né? Eu sei, porque às vezes você passa isso, mas eu lembro que quando eu me conheci os devotos, aí, em 83, né? Então o movimento não era como é hoje, entende? Há 43 anos atrás, não tinha congregação, entende? Ou você morava no templo, ou você estava perdido, mais ou menos perdido. Você não tinha escapatória. Era muita pressão, né? Você não tinha refúgio. Ou no templo você estava no sal. Eu entendi isso no primeiro dia, eu entendi isso. Então eu tinha um medo de ficar em Maya. Eu ficava assim, fanaticamente, era fanático, né? Assim, não queria saber de nada. Eu fiquei anos sem visitar minha família, não sabia de nada que estava acontecendo no Brahmachari, né? Eu era um Brahmachari assim, paca, né? Não lia jornal, nem revista, nem televisão, nem pensar, nada disso. Eu não tinha nem walk-talk, nem nada. Só cantar Hare Krishna, ler os livros e fazer Sankirtana e Hariboa. Então eu tinha medo. Aí depois você vai melhorando, você vai perdendo o medo, né? Mas aí que mora o problema, né? Quando você começa a perder medo de Maya, né? Na realidade. Qual é a essência de Bhakti Yoga? Qual a essência de Bhakti Yoga? Jaharidash. Ricardo Pinto sou eu, isso mesmo. Jaharidash. Marcelo está perguntando em qual a essência de Bhakti Yoga? A essência. Pregação é a essência, cara. A essência, o papai falou. Pureza é a força, utilidade é o princípio, os livros são a base e a pregação é a essência. A essência de Bhakti Yoga é fazer serviço devocional, ocupar em serviços práticos para o prazer de Krishna e ajudar as pessoas a aproximar de Krishna. Nossa, é muito simples, a consciência de Krishna é muito simples, viu, Prabhu Marcelo Magalhães? A essência é essa, cara. Bhakti Yoga você dar tudo, da sua vida inteira para Krishna, dedicar a sua vida a Krishna. Isso é Bhakti Yoga. Porque Karma Yoga, você oferece seu trabalho, nos frutos do teu trabalho, você renuncia para Krishna assim, isso é karma, né, o trabalho. Mas o Bhakti Yoga, ele é mais que um Karma Yoga. Ele dá tudo, a vida inteira, ele coloca a vida dele todinha para Krishna. A família, tudo, né? Tudo para Krishna, tudo é de Krishna. Não é só o trabalho, tudo é de Krishna, o dinheiro, as coisas dele, tudo é de Krishna, a inteligência dele, o corpo dele. Então um devoto puro, ele pensa assim mesmo, viu? Totalmente dedicado a Krishna. Então, para o prazer de Krishna. Né? Então é por isso que o devoto é o maior yogi, né? Porque ele é o maior, ele faz o maior jagya, né? Ele dá a vida para Deus, né? Entrega tudo. Para ele, Krishna é tudo. Porque Krishna não é só Deus, Krishna é a verdade absoluta, que está mais que Deus. A suprema verdade absoluta. Então Krishna é tudo. Como está falando aqui, Krishna está em cada átomo. Né? Está embaixo, em cima, do lado, do outro, para frente, para trás, dentro, fora. Krishna está em toda parte. Então você é um devoto. Tá legal? É isso, cara. Vamos nessa então, né? Tá bom? Agora Permanente. Já tem pergunta? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Não tem pergunta não, tá tudo certo. Então tá bom, Hare Krishna. Tem mais delongas, né? Vamos. Pergunta, eu tenho pergunta, né? Hare Krishna, dole uma, dole duas. Essa aula eu peguei de surpresa de emergência, né? Porque eu estou monitorando a outra aula no Mayapur TV e eu vou ter que entrar lá para responder umas perguntas, para fazer as perguntas para o devoto, porque ele não consegue acessar.
Tá bom? Então é isso. Hare Krishna, Gaura Premanande, Haribo. Ó, cheio de coraçãozinho. Hare Krishna. Haribo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a vocês, viu? Aula um pouco mais curta hoje, porque como eu falei, eu tô comprometido com o MyPut TV também, eu tô acompanhando, tô monitorando a outra aula lá, daqui a pouco eu vou ter que entrar. Haribo. Então tá. Já é. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai. Sundarang, gratidão. Jai Sundarang. Reverência, Haribo. Minha amiga Sundarang. Haridashana, todo mundo tá aqui. Haridashana. Quem mais? O Marcelo, né? Quem mais aqui? A Isco Janeiro, seu Pablo Paravion, Martinval. Tá todo mundo, falei que todo mundo. Então tá, vamos ficar aqui. Nitra Gaura Premanande, Haribo, Srila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna.